Vou mostrar para vocês aqui como fazer um teste para saber se o seu substrato ele é bem drenante. A gente sempre escuta falar que o melhor substrato para rosa do deserto é um substrato bem drenante. Então, uma forma de se fazer o teste é um teste bem simples. Você vai precisar de 1 litro de água, um pote 15 cheio do substrato que você quer testar e um pote que caiba o pote 15 dentro. Só que o pote 15 não pode relar na água que você vai jogar aqui no substrato, essa água vai escorrer, ele não pode ficar em contato com a água. Como eu não tenho um pote tão comprido assim para sustentar o pote 15 aqui em cima, eu vou pôr um suporte aqui dentro e vou pôr o pote 15 aqui. Assim a água escoa ali e o pote 15 não vai ter contato com essa água. Então, fazendo esse esquema, você só vai precisar jogar esse 1 litro de água por todo o substrato e esperar que essa água escoe, termine de escoar tudo até nesse pote de baixo, que não pode ter nenhum furo. Por quê? Porque você vai pegar e medir essa água que escorreu aqui novamente. Então, aqui, ó, foi 1 litro de água no pote com o substrato, ó. Tá escorrendo aqui, ó, a água. E agora é só aguardar escoar toda a água e parar de pingar. Então, aqui, ó, já dá pra ver, já acabou de escoar a água, ó. A água lá tá paradinha, não tá caindo mais. Então, a gente vai pegar agora essa água que escoou e vai medir a quantidade que desceu por esse substrato. Então, aqui, ó, já coloquei a água no mesmo pote que tava 1 litro de água. Escoei a água aqui, deu quase 750 ml. Vocês estão vendo ali na marcação? Então, por ser um substrato, esse meu substrato eu peguei só para fazer o teste aqui, o vídeo do teste com vocês, ele já é um substrato velho, tem mais ou menos 1 ano. E indica ser um substrato muito bom, porque a quantidade de água que escoou é ótima. Quer dizer que esse substrato não tá retendo muita umidade. E com isso, ele vai ser um substrato que seca muito rápido. Quando tiver dias com muito sol, muito calor, então ele vai secar rápido. Como eu já conheço esse meu substrato, aqui em épocas de muito calor, às vezes eu tenho que regar as minhas plantas 2 vezes no dia. Em épocas de frio, eu posso regar apenas 1 vez na semana. Então, esse substrato aqui, ele é o BPZ, que é o que eu uso. E eu gosto muito, indico muito. Mas, para você saber qual é o melhor substrato aí para você, vale a pena fazer esse teste e saber que muita coisa influencia de um substrato para outro, de uma região para outra, de um cultivo para o outro. Então, teste é sempre bom você fazer. Teste da escoagem de água, a gente traz o vasinho aqui para a bancada, onde fica as demais rosas do deserto. Porque aqui a gente vai ver a velocidade com que esse substrato seca. Então, você deixa o vasinho aqui, após 24 horas você vem e vai cavucar o substrato aqui e ver mais ou menos o tanto que secou. Se secou até na metade, um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima. Se não secou completamente, você deixa mais 24 horas, volta, cavuca de novo e vê se ele secou completamente ou se secou até na metade e tal. E assim vai, até você ver quanto tempo ele leva para secar completamente. Então, lembrando aqui que algumas coisas influenciam na velocidade com que esse substrato vai secar. A primeira delas é a quantidade de água que você regou, né? Isso influencia. Se foi muita água, se foi pouca água. Segundo, o clima. Se tá muito quente, se tá mais ameno, se tá frio. A quantidade de exposição ao sol que esse vaso com substrato vai ter durante o dia. A profundidade do vaso também influencia, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Então, por mais que você pegou um pote 15 com tal substrato, ele escoou bastante água. Se escoou quantidade de água igual escoou no meu, mais ou menos 750 ml, é considerado um substrato muito drenante, bem drenante. Né? Como eu conheço esse meu substrato, eu sei que em dias de muito calor eu tenho que regar mais de 1 vez no dia as minhas plantinhas do pote 15. Porém, as do pote 20, eu tenho que regar mais ou menos a cada 3 dias. Por quê? Porque demora mais para secar num pote maior. Né? Então, esses detalhes a gente tem que sempre ficar atento nesse teste também. Principalmente nessa parte que é a velocidade com que o seu substrato vai secar. Né? Então, sempre fique atento nessa questão aí, nessa fase do teste.
Então, se você fez o teste, o seu substrato aí, ele escoou bastante água, ele secou rápido, né? Mais ou menos aí dentro de 24 horas, 48 horas. Se ele passou por esses dois primeiros testes, para você definir aí se ele é um bom substrato para suas rosas do deserto, basta você apenas averiguar se ele é um substrato rico em nutrientes para suas plantas. E a questão do pH. A questão do pH já é um pouquinho mais difícil da gente ver. Tem alguns aparelhinhos que vendem na internet, né? Que mede o pH do substrato. Tem aquelas fitinhas também de pH, né? Mas às vezes pela noção de tempo em que sua planta está plantada no substrato, a gente já pode ver, né? Aí questão de substrato mais velho, substrato mais novo, a gente sabe que conforme a gente vai aplicando defensivos, aplicando adubo, esse substrato vai ficando saturado, né? Então, às vezes, ele já vai perdendo um pouco a capacidade de reter os nutrientes e a planta não consegue absorver, né? Se não tem muito nutriente no substrato, ela não consegue absorver a quantidade que ela precisa aí para continuar saudável e brotando e florindo e colocando vagens e tudo mais. Né? Então, é sempre bom você estar atento nesses três testes. Se ele é drenante, se escoa bastante água, a velocidade com que ele vai secar, se é um substrato novo e se ele é rico em bastante nutriente aí para sua planta. Se passar em todos esses requisitos, aí você pode confirmar aí que é o melhor substrato para rosa do deserto para você. Porque em muitos casos tem pessoas que adoram um substrato, porém vai indicar para um amigo, o amigo não se dá bem com aquele substrato. Por quê? A forma de cultivo é completamente diferente. Às vezes a região que mora também é diferente, né? O vaso que ele usou pode ser diferente também e determinante para um desses assuntos, né? Em questão de, às vezes, de velocidade, de secagem e tudo mais. Então é sempre bom você fazer um teste para você, para o seu cultivo. Nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você também. Então teste aqui é o que eu mais faço para o meu cultivo ficar mais fácil, mais gostoso, mais leve para mim. Então a maioria dos vídeos que eu faço é baseado dentro do meu cultivo, das minhas experiências aqui. Então é onde eu aconselho vocês a sempre fazer um teste quando vocês querem saber algo novo, ou trocar de substrato, ou testar um substrato diferente, ou uma adubação, né? Então, testa, que é a melhor opção.